de vez em quando, o mundo precisa de uma pausa. Há certos momentos na história em que as potências mundiais decidem dar um tempo. Não porque chegaram a um consenso, mas porque ambas precisam de fôlego. É exatamente o que está acontecendo agora entre Estados Unidos e China. A chamada trégua comercial anunciada em Busan, que promete um resfriamento temporário das tensões econômicas entre os dois gigantes. Mas calma lá. Trégua é o nome bonito que se dá a um armistício quando nenhum lado quer admitir que está cansado. Um acordo de 1 ano, que mais parece uma pausa estratégica do que um pacto de paz. Soa mais como um respiro. Só que no xadrez da geopolítica, quem respira melhor é quem já está em vantagem. No papel, os termos são simples. Os Estados Unidos reduzem parte das tarifas aplicadas sobre produtos chineses. A China, em contrapartida, suspende restrições à exportação de minerais críticos e flexibiliza a entrada de produtos agrícolas americanos. O anúncio, claro, vem acompanhado do mesmo vocabulário otimista de sempre: cooperação, diálogo, mútuo benefício. Mas por trás dessas palavras, há um cálculo meticuloso. Ambos sabem que não podem sustentar indefinidamente uma guerra comercial que desgasta suas economias e suas narrativas políticas. O momento não é coincidência. Os Estados Unidos enfrentam inflação persistente e precisam aliviar custos de importação, principalmente em um ano eleitoral, e oferecer uma imagem de competência diplomática ao eleitor médio. Para Pequim, é uma tática ainda mais refinada. Ao aceitar o acordo, a China ganha tempo. E tempo, na lógica chinesa, é poder. Os chineses sofrem com desaceleração econômica e pressão internacional. Ou seja, ambos buscam oxigênio político. Enquanto o Ocidente busca consenso e reveses burocráticos, o Partido Comunista Chinês avança silenciosamente, consolidando cadeias produtivas, garantindo controle sobre os minerais estratégicos e estreitando laços com países emergentes. Isto é, o Ocidente busca equilíbrio. Pequim busca hegemonia silenciosa. A trégua, portanto, é mais uma recalibração do que qualquer outra coisa. Nenhuma das partes abriu mão das questões centrais: o domínio da tecnologia, a disputa por semicondutores, a corrida pela inteligência artificial e o controle de rotas marítimas. Esses são os verdadeiros campos de batalha. E ali não há trégua, apenas pausa tática. No curto prazo, empresas e agricultores americanos ganham fôlego. Produtos agrícolas voltam a circular, tarifas caem, e os preços podem até aliviar o bolso do consumidor. Mas a longo prazo, é a China quem capitaliza. Cada pausa, cada trégua, é usada por Pequim para expandir o próprio domínio, seja sobre minerais raros, rotas marítimas ou tecnologia de defesa. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam debatendo se devem proteger sua indústria ou abraçar a cooperação global. É uma ironia. A potência que liderou o mundo industrial agora se vê obrigada a negociar pausas para não sufocar sob o peso de sua própria dependência. O globalismo que prometia interdependência pacífica acabou criando o oposto: vulnerabilidade estratégica. E quem acompanha a política internacional já entendeu o recado. A liberdade econômica não sobrevive quando o poder de produção está concentrado em mãos autoritárias. O problema é que o globalismo, no fim das contas, sempre tem um dono. E ele não costuma falar inglês. E o Brasil nesse jogo? O Brasil, como de costume, assiste à disputa entre Estados Unidos e China, tentando equilibrar-se entre dois mundos. De um lado, o maior parceiro comercial brasileiro continua sendo a China, compradora de soja, minério e petróleo. De outro, os Estados Unidos seguem como o principal investidor estrangeiro direto, fonte de tecnologia, inovação e cooperação militar. Uma trégua entre as duas potências, portanto, muda o ritmo do tabuleiro, e o Brasil sente os reflexos. Se o acordo aliviar as tensões e impulsionar a retomada global, o Brasil pode se beneficiar com maior demanda por commodities e menor volatilidade cambial. Mas, se a trégua for apenas um respiro tático antes da próxima rodada de embates, o país se verá novamente pressionado a escolher lados. E aqui está o ponto crítico. O Brasil não pode continuar dependente de uma única potência para escoar sua produção, nem ingênuo o bastante para ignorar os riscos de alinhar-se cegamente ao autoritarismo econômico chinês. A prudência exige diversificação,
acordos bilaterais sólidos e defesa dos próprios interesses nacionais. Algo que, infelizmente, a diplomacia brasileira tem tratado mais como retórica do que como estratégia. E o tarifaço? Apesar da trégua entre Estados Unidos e China, a situação do Brasil praticamente não muda. O tarifaço americano sobre produtos de aço, alumínio e outras exportações brasileiras permanece em vigor. Um lembrete de que o governo norte-americano não vê o Brasil como prioridade estratégica nesse momento, mas como concorrente comercial em áreas-chave. Enquanto os chineses recebem alívio tarifário e acesso ampliado a produtos agrícolas, o Brasil continua enfrentando barreiras impostas em nome da segurança econômica e da proteção da indústria nacional americana. Ou seja, a mensagem é clara, a trégua é seletiva e o Brasil ficou fora da mesa principal. Na prática, isso reforça a dependência brasileira do mercado chinês, o que tem implicações preocupantes. Se o comércio com os Estados Unidos segue travado e o país continua exportando majoritariamente commodities para a China, o Brasil corre o risco de consolidar um papel subalterno, o de fornecedor de matérias-primas baratas, sem acesso aos fluxos tecnológicos e industriais de ponta. É uma posição confortável a curto prazo, mas perigosa a longo prazo. O país se torna refém das flutuações entre duas potências que disputam o comando da economia global, sem construir uma estratégia própria de soberania comercial. O que vem depois da trégua? Trégua, meus amigos, não é paz. É apenas o intervalo entre duas rodadas da mesma disputa. A história mostra que pausas como essa raramente encerram disputas, apenas as adiam. Os Estados Unidos precisam redescobrir o equilíbrio entre defesa econômica e abertura global. A China, por sua vez, segue determinada a substituir a liderança americana por um modelo de influência centralizada, econômica e tecnológica. Quando o relógio desse acordo expirar, o mundo pode descobrir que o cenário mudou e que a paz comercial era apenas o silêncio antes da próxima ofensiva. No fim das contas, o comércio global é só o palco de algo muito maior: a luta pelo poder. E enquanto o Ocidente debate inclusão e diversidade, o Oriente se organiza, com disciplina e propósito. A verdadeira pergunta não é se haverá uma nova guerra comercial, mas quem estará mais preparado quando ela começar novamente. Agora, é com você. Você acredita que essa trégua entre Estados Unidos e China é realmente um acordo de paz econômica? Ou apenas uma manobra política antes da próxima disputa? Diante do tarifaço americano e da dependência crescente da China, o que você acha que o Brasil deveria fazer? Se alinhar a um lado ou buscar uma política externa mais soberana e independente? Se você acredita que o Brasil precisa acordar para o jogo da geopolítica e defender seus próprios interesses, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui, a gente fala de política internacional sem filtro, sem ideologia globalista e com foco na soberania nacional. Ative o sininho e venha fazer parte de uma comunidade que pensa o Brasil no mundo, com análise, coragem e verdade. Até mais!